one. Muito feliz em poder ministrar e estar junto aqui, pregar a palavra. Eu espero que você esteja animado para essa noite. Vai ser uma noite muito profunda em Jesus. Eu creio que é uma noite de Jesus injetar algo poderoso em você, que você saia desse lugar cheio da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Então bora junto, abre comigo lá em Colossenses capítulo 1 e vamos mergulhar em algo muito especial nessa noite. Colossenses capítulo 1. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, é a versão que eu estou lendo. Então, para vocês acompanharem comigo, quem abre pelo celular aí, abre já nessa versão. Eu sempre quando ministro. Bora lá então, capítulo. Todos usem também essa aqui nesses momentos. Bora lá então, capítulo 1, versículo 15. Presta atenção, evite movimentar-se ao máximo possível e bora junto, que Jesus deseja falar conosco nessa noite. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: Ele, aqui está falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Amém? Feche os teus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra. Que palavra poderosa e profunda. Obrigado, Espírito Santo, porque nós vivemos na dispensação em que a tua palavra está disponível para nós. Vivemos um tempo em que o Senhor nos disponibilizou essa linda poesia, essa linda canção, e que nós podemos desfrutar da verdade do teu evangelho, até que ele entre no mais profundo da nossa alma e mude a nossa estrutura, assim como uma espada afiada, ele vá até o mais profundo do nosso ser e transforme a nossa vida. Jesus, que a tua palavra cumpra o seu resultado nessa noite. Tira tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos tira a concentração, toda notificação no celular, toda preocupação com coisas lá fora, todo o tipo de pensamento, ó Deus, que vem e que não ajudam naquilo que o Senhor quer construir. Nós oramos aqui agora em nome de Jesus. Vem com a tua graça, vem com a tua concentração e nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai aparecer aqui o título dessa mensagem aqui em cima. Está escrito ali. Inserir frase de efeito aqui. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus é bom e o diabo não presta. No fim vai dar tudo certo. Deus está contigo sempre, toda lágrima será resgatada pelas mãos do Criador. Hoje eu ouvi uma muito boa. Deus é pai, não é padrasto. Né? Crédito para o Lucão, que estava aqui. Ele que falou isso, a gente estava numa reunião hoje à tarde, ele brincando falou isso. Muitas frases, algumas bíblicas. E o título, estranho, parece que o pessoal errou, né?
Nossa, devia ter preenchido ali, colocado a frase de efeito ali naquele lugar. Mas não tem frase de efeito nenhuma, esse é o título da mensagem. Inserir a sua frase de efeito aqui, coloque a sua frase aqui, coloque aquilo que você acredita aqui, e tantas outras frases, tantas outras coisas pelas quais nós corremos atrás, tantas outras coisas pelas quais surtem um efeito imediato quando nós falamos, nos levam a um tipo de emoção, a um tipo de reflexão, mas não nos conduzem a uma mudança real de história, de vida, e que conseguem lutar contra as mesmas coisas por anos e anos na sua vida. Porque o que muda na nossa vida não é a nossa capacidade de construir profundidade teológica, não é a nossa capacidade de nós termos um chat GPT mental em que nós conseguimos resgatar um versículo ou uma frase de efeito para cada problema da nossa vida e nós nos apegarmos a essa realidade. Não, o que muda na vida de alguém efetivamente são as decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos. Então você pode colocar algo verdadeiro aqui. Em Cristo eu sou mais que vencedor. E funciona, é verdade. Jesus me ama, Jesus te ama, amém? Você crê nisso? Se você não crê, você vai sair hoje daqui com essa convicção de que Jesus te ama de uma forma tão poderosa. Acredite que Ele se colocou no seu lugar na cruz para morrer em teu favor e verter o sangue dele. Cada gota de sangue foi por você. Bonito? Vou colocar aqui essa frase. Cada gota de sangue de Jesus foi por mim. É uma grande verdade. O Brasil é tomado de grandes verdades. 80% do Brasil se diz cristão. São grandes verdades que são alegadas, mas não são vividas. Jesus não está interessado em quanto você consegue dizer uma frase que reconforta o seu coração no dia da angústia. Ele está interessado em saber se você tem desejo de olhar nos olhos dele, se você se relaciona com ele, se você o ama. Se você olha para a cruz e ela te comove, se você olha para a cruz e como diz aquela canção, ao olhar para a cruz eu sou livre, ao olhar para Jesus tenho vida. Se isso pega, sabe, se isso vai fundo, se isso mexe com a tua estrutura e se realmente isso é uma verdade sobre a tua vida, ou se você só vive de compartilhar, de ler e de achar que essas coisas vão mudar a tua história, quando na verdade você ainda não tomou uma decisão profunda e real por Jesus, quando na verdade nós construímos um Jesus que se molda à nossa realidade, construímos um Cristo que nos abraça. Parece que esse espaço está em branco, vazio, só esperando a nossa frase. Essa frase, isso é o diagnóstico mais preciso daquilo que está na nossa alma. A nossa cultura, a nossa geração, o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos. Preencha o vazio, insira aqui a sua verdade, crie aqui o seu propósito, monte aqui o seu próprio Jesus e que se encaixe perfeitamente na sua narrativa. O Jesus coach que te ensina os teus negócios e te ensina a prosperar, afinal de contas, como eu já disse várias vezes aqui, Jesus deseja que todo mundo prospere e fique rico. Isso é uma coisa que parece soa muito verdade, mas a verdade do Evangelho é muito diferente dessa. O Jesus ativista político, em que Jesus odeia aqueles que eu odeio também. Se ele não concorda comigo, seja ele qual ideologia política for, se ele não concorda comigo, eu digo que Jesus concorda comigo, que a Bíblia e que Jesus segue uma vertente ideológica e portanto Jesus odeia aquela outra ideologia, aquela outra ideia, e Jesus é como eu. Olha só, Jesus carrega minha bandeira. O Jesus terapeuta, que muitas vezes, e isso não é verdade sobre os terapeutas, não quero arrumar briga aqui com as minhas amigas e amigos, mas o Jesus terapeuta, que pode ser, como alguns podem ser, o terapeuta que só reafirma os seus problemas, só ouve a tua história, só ouve a tua dor e não conhece o contexto, não sabe de nada, e só diz, não, segue em frente, você está indo bem. Mas na verdade, a pergunta que deve ecoar no nosso coração é: o quanto nós estamos ocupados
preenchendo o nosso vazio com as nossas próprias versões, esse vazio que só Cristo poderia. E muitas vezes esses diversos Jesuses que surgem não são o verdadeiro Cristo que deseja se revelar para nós, que deseja se apresentar para nós, o Cristo que é supremo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Eu lembro uma vez eu morava no Auxiliador ali, um bairro ali perto do Rincão, um bairro do lado. E aí eu lembro que um dia eu estava indo para casa, e bikezinha para casa, comecei me convertendo, e eu estava indo a pé para casa. Era muito comum, a gente ia de bikezinha para casa ou a pé, né? E eu tinha uma época que tinha umas locadoras aqui no centro, a gente vinha jogar na locadora, né? Você que é mais novo aí nem sabe, nem viveu a emoção que é você botar uma fita num negócio, você botar um CD num negócio, assim, assoprar aquele CD. E aí a gente ia lá para jogar 1 hora, tinha uma locadora assim para a gente jogar o Pro Evolution, que era um jogo de futebol. E aí eu lembro que um dia eu estava voltando para casa, eu estava recém me convertendo, aí tinha um irmão, o irmão passou por mim, ele me deu carona. E aí eu disse assim para ele: irmão, Deus abençoe a tua vida. Eu estava orando para conseguir uma carona, a gente estava, eu e um amigo meu, no sol, assim, no meio-dia, indo embora para casa no sábado. E aí o irmão disse assim: tu acha que Deus está preocupado? Sabe, Deus tem tanta coisa para pensar, tu acha que Deus está preocupado com a tua carona? E eu estava pensando, lembrando sobre isso hoje, pensando, cara, nós temos 2 versões de Jesus aqui. Nós temos o Jesus que não se importa com o micro, e nós temos o Jesus que se importa com o micro. Qual deles é verdadeiro? Tinha um Jesus, e eu fiquei, a gente menospreza às vezes, o cristão, e essa é a raça mais ruim que tem na igreja, é o crente de 20 anos, ele é a pior raça que tem. A pior raça que tem na igreja é o cara que tem mais de 10 anos, 5 anos de igreja. Esse é o pior tipo de gente, da pior tipo de espécie do mundo. É o crente que tem mais de 5 anos, porque ele esquece de onde ele veio, ele esquece as pessoas que estão sofrendo, ele esquece como as pessoas se sentem, ele esquece de amar as pessoas, e tudo que Jesus ensinou para ele, ele joga no lixo e ele vive uma vida religiosa. Amém? Estou falando isso para te incomodar, para você sair daqui incomodado. E aquele crente não sabe, pensando, será que Jesus não se preocupa? Será que eu cometi um erro? Eu fiz uma oração pedindo uma carona, desculpa aí, Jesus. Qual versão de Jesus é a verdadeira nessa história? E muitas vezes nós não só estamos vivendo um Jesus fake, mas a gente está propagando um Jesus fake. A gente está acreditando nele. Tem uma história antiga, alguns mais antigos vão lembrar, a história do papagaio, e eu acho que ela funciona bem aqui. Um rapaz, um homem, estava sempre observando aquela casa, uma casa, e ele estava com desejo de roubá-la. E ele descobriu que a família saiu de férias, e ele foi lá e entrou naquela casa. O Dinho sabe essa história, isso é antiga já, isso é coisa de pastor antigo, né? Essas ilustrações, né, antigas. Mas essa acho que funciona aqui. Ele olha aquela casa, aquelas pessoas saindo, e ele vê que eles estão indo de férias embora, e ele resolve, então agora eu vou atacar essa casa. E ele entra na casa sem a sua lanterninha, bota a lanterna no bolso, ainda está tudo muito escuro, e ele está ali dentro da casa e está observando o que ele pode levar, e daqui a um pouco ele ouve uma voz no fundo assim: eu vejo você e Jesus vê você. E o cara já fica meio atucanado, né? E aí ele, pelo momento, dá uma virada para cá, para lá na sala, e daqui a um pouco ele vai de novo na cozinha, e daqui a pouco ele está lá naquele momento, naquela situação, e daqui a um pouco ele ouve uma voz de novo que diz assim: eu vejo você e Jesus também vê você. E ele começa já a pensar, será que é Deus falando comigo? Será que é o Espírito Santo? E daqui a um pouco ele ouve pela 3ª vez, e ele resolve sair daquele lugar, ir para um canto da cozinha, puxa a lanterna, vira para um lado, vira para o outro. Daqui a um pouco ele olha e vê um papagaio, e o papagaio que está dizendo: eu vejo Jesus, eu vejo você e Jesus também vê você. E ele olha aliviado para aquele papagaio e pensa: papagaio besta. E ele pega e vira aquela lanterninha para mais lado, ele vê um pitbull no chão, com seus dentes brilhosos, com seu olhar reluzente, pensando: agora chegou a minha comida da noite. E o papagaio diz: Jesus, ataque agora. O pitbull é Jesus, para quem não entendeu. Às vezes o pessoal também está aí. Se você estava dormindo, né? O Jesus falso também é perigoso. Jesus falso também é perigoso.
Só eu acreditar em um Jesus fake não é uma coisa assim, nossa, eu estou errando o caminho, não. Acreditar em um Jesus falso é perigoso como essa história. Eu não entender e não compreender a voz do verdadeiro Cristo. E isso me levar para um caminho que Jesus nunca desejou. Porque, de novo, eu repito isso. Pior do que você andar de Fuca é você andar de Ferrari numa direção errada. É melhor você andar de Fuca na direção certa do que você estar de Ferrari na direção errada. Você vai estar andando a 300 por hora para longe daquilo que deveria ser o teu propósito. É você conhecer um Jesus fake que você se abraçou, que você desejou, que você construiu a sua imagem e agora você está a 300 km por hora caminhando em direção ao nada. E nós estamos tomados por isso. No nosso país, no nosso mundo, o Jesus do artista, o Jesus das diversas celebridades, e o Jesus verdadeiro. E foi isso que Paulo encontrou. Tudo isso para dizer para você que foi isso que Paulo encontrou. Foi isso que Paulo encontrou, as diversas versões em Colossos de Jesus, os diversos Jesuses que se construíram. E alguns homens e mulheres estavam construindo um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, que não é aquilo que Deus queria construir. E era isso que estava acontecendo. Naquela região haviam os caras que eram os gnósticos. E esses gnósticos eram os homens que tinham várias ideias. Dentre elas, eles estavam diminuindo a divindade de Jesus. E eles estavam mudando a humanidade de Jesus. Eles estavam tendo discursos que estavam indo de encontro à realidade de que Jesus é 100% Deus, é 100% homem. Discursos que mudavam a verdade sobre quem foi Jesus, a verdade sobre todos aqueles que testemunham ordinária. Ele faz algo que eu acredito muito que funciona. Muitas vezes a gente quer ser combativo, a gente quer mudar a história da vida das pessoas, e você às vezes se torna esse crente que eu falei, que é um chato, que já tem mais de 5 anos de igreja, e você entra na sua casa, e agora você quer converter a sua família, quer converter o seu bairro, e você se torna a pessoa mais chata, mais insuportável do meio em que você anda, ao invés de você amar as pessoas, ao invés de você fazer aquilo que cativa as pessoas a entender que há algo poderoso de Jesus em você, você faz justamente o contrário. Paulo aqui nessa situação, ele faz exatamente aquilo que eu acredito que deve se fazer numa situação dessa. Quando você quer mostrar que um prédio está torto, você constrói um prédio reto ao lado. É isso que Paulo faz. Quando você quer mostrar que existe uma atitude, uma situação que está torta, você vai lá e constrói algo que reflete a imagem de Jesus. E é isso que Paulo faz. É isso que ele resolve fazer. Nesse texto, que alguns teólogos dizem que é um texto que ele foi considerado e era usado como uma música que exalta a supremacia de Jesus, uma música que exalta quem Cristo é, que exalta os atributos de Jesus. Você consegue imaginar a igreja primitiva cantando essa canção e declarando essas palavras de que Ele, porque dele, por Ele, tem uma canção que a gente canta, não tem? Porque dele, por Ele, texto. Paulo aqui, então, resolve levantar uma mensagem, e essa mensagem está ali. Ele quer erguer com solidez algo correto, uma palavra correta, a palavra de Deus, o retrato do Cristo verdadeiro, o retrato desse Cristo cósmico, desse Cristo poderoso. E é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos erguer esse Cristo cósmico, poderoso, grande e pessoal. Um Cristo glorioso, poderoso, mas também pessoal. A supremacia de Cristo sobre toda a criação. Esse texto, essa mensagem sobre a supremacia de Jesus não está só nesse livro de Colossenses, na carta, mas é o que costura todas as escrituras. Toda a palavra de Deus fala, de Gênesis a Apocalipse, é costurada por essa mensagem sobre Jesus, sobre Cristo. A primeira coisa, lá em Colossenses capítulo 1, então versículo 15, o texto diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda
a criação, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Vamos construir esse prédio reto? Quem é Jesus? Ele é a imagem perfeita de Deus. A teologia mais básica, mas que por aí nós já morremos e deixamos de lado. Cristo, a imagem perfeita, o reflexo perfeito daquilo que é Deus glorioso, aquilo que ninguém jamais viu. E o texto ele diz assim: Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo é: senhoras e senhores, apresento a vocês, Colossenses, eu apresento a vocês o único que torna visível aquele que é invisível, o único que torna invisível aquilo que é impossível, o único que torna visível aquilo que você jamais enxergaria. E a Bíblia é ousada em dizer, meus amigos, que Jesus anda entre nós. Então, quando você se relaciona com Jesus, você se relaciona com alguém que seria impossível você se aproximar. Ele é a imagem de Deus. Quando você chega diante de Jesus, você se aproxima de Deus, a deidade de Jesus. Há poucos dias atrás eu falei sobre a deidade do Espírito Santo, a deidade de Jesus, ou seja, Cristo é Deus. A palavra que se usa aqui para a imagem é icon, que é a mesma palavra que origina icon, por exemplo, nas línguas latinas ícone, que significa uma cópia perfeita, uma réplica, uma identificação perfeita, uma semelhança. A primeira coisa que uma manifestação exata daquilo que são, é que Jesus não apenas parece com Deus, Ele mostra Deus, Ele revela Deus. Amém? Jesus não apenas parece com Deus, mas Ele mostra Deus. João 1,18, o texto diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está junto do Pai, e quem o revelou. A palavra revelou aqui é a mesma palavra, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito do Pai, que está junto do Pai, e é Ele quem o revelou. Jesus revelou a Deus. A palavra revelou aqui é a mesma palavra que a gente usa, para quem estuda mais as Escrituras, é a mesma palavra que se usa, que a gente chama de exegese, que é o estudo da teologia para traduzir, extrair o significado real do texto. Ou seja, Jesus ele revelou, ou seja, ele extraiu o significado real de Deus para a humanidade e manifestou a presença de Deus na humanidade. Você quer um estudo profundo sobre Jesus? Você quer estudar academicamente quem é Jesus? Você quer estudar profundamente quem é esse Cristo e quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos? Se relacione com Jesus. É por isso que muitas vezes, como eu digo, vão ter pessoas incríveis, estudiosas, mas que não conhecem Deus verdadeiramente, porque não se relacionam com Jesus. Não interessa o teu nível de intelectualidade, pode ter alguém que olha Jesus, nem lê nem escrever, mas que é bacharel em teologia, porque conhece Jesus e olha Jesus nos olhos. Amém? Por isso que não existe crachá diante de Jesus, não existe distintivo, não existe pastor, não existe nada, existe filho. Diante de Jesus existe o filho, aquele que se apresenta diante dele e olha ele nos olhos. É esse Jesus que está te chamando a viver uma vida verdadeira e real. Se você se pergunta se Deus realmente te ama, se Ele perdoa, se Ele julga, a resposta é sempre a mesma: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você faz essas perguntas, é só você lembrar, porque muitas vezes nós temos uma imagem de um Deus ruim. Quem é esse Deus? Um Deus julgador, um Deus que me humilha, um Deus que me deixa passar pelo que eu passo? Então você quer saber quem é esse Deus? Olhe para Jesus. Jesus é aquele que olha para aquela mulher que está sendo quase apedrejada, aquela mulher que está sendo quase colocada, quase morta, e Ele diz: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. É isso que Jesus faz.
Lá em Hebreus 1:1 diz o texto: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nós, no nosso tempo, nos últimos dias, Ele fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Note, Jesus, então, Ele é a imagem de Deus. Ele não é uma imagem de Deus, que é por onde, pelo caminho, um dos caminhos pelos quais nós erramos. E talvez você é levado a errar, que muitas coisas te conduzem a Deus, quando na verdade você precisa viver uma vida de profundo relacionamento com Jesus. Ai, Marco, mas isso parece tão para quem está se convertendo. Não, meu amigo, não. Porque você pode achar que a sua leitura bíblica está te levando até Deus. Você pode achar que a sua vida devocional está te levando até Deus. Você pode achar que o teu serviço voluntário pode estar te levando até Deus. Você pode achar que muitas coisas estão te levando até Deus, menos Jesus, menos a vida com Jesus. Você entende o erro? Você entende porque crente com muito tempo de igreja, ele vai perdendo o foco de Jesus? Sabe, uma coisa eu tenho aprendido, que nós temos 2 grandes trabalhos, e eu como pregador tenho 2 grandes trabalhos. Na verdade eu tenho um grande trabalho, é atuar na conversão. A conversão de quem não conhece Jesus e a conversão dos que acham que são convertidos. Eu sempre quando prego eu penso nisso. Eu estou diante de um monte de pessoas, muitas delas não conhecem Jesus, muitas delas acham que conhecem Jesus. Dentre elas pode inclusive estar eu. E é por isso que a gente precisa viver uma vida resgatando quem é Jesus. Quem é Jesus? A imagem, a semelhança, o ícone, o icon de Deus. Tendo dito isso, versículo 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo criado por meio dele e para ele. Nós vemos agora então que Jesus é a manifestação de Deus. A câmera está bem pertinho de você, a câmera está bem pertinho de Jesus. Nós estamos dando um bizu ali no Cristo, manifestando, o cabeludinho caminhando entre os homens, manifestando o poder de Deus, encostando sobre os pecadores, encostando sobre os mortos, ressuscitando mortos e olhando o amor de Jesus, olhando o perdão de Jesus. Agora essa câmera ela vai se afastando, se afastando, se afastando, e a câmera vai indo, e agora você já vê o planeta Terra, e a câmera vai se afastando, e agora você já vê o nosso Sol e os planetas ao redor do Sol, nosso sistema solar, e a câmera se afasta um pouco mais, e você começa a ver a nossa galáxia e mais, e você começa a ver a Andrômeda, outra galáxia que está a bilhões de anos-luz daqui. Você começa a ver e descobrir que as 2 galáxias são gigantes, estão a bilhões de anos-luz de distância, mas são só 2 em trilhões de galáxias que se conhecem no universo, e que existe ainda outras que não se conhecem. Você agora se começa a descobrir-se por diversos grande, é tudo muito, ai meu Deus do céu, quem sou eu nisso tudo? E essa câmera vai se afastando, e aí você descobre no texto de Colossenses 1,16 que Jesus, Ele é o arquiteto do cosmos. Ele não é apenas o governante, Ele é o criador e sustentador. O versículo 16 tem uma das afirmações mais abrangentes das Escrituras: pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu já fui acampar num lugar que não tinha postes de luz, tinha luz a quilômetro de distância. Você vê estrelas, você já teve essa experiência? Você vai olhar para o céu assim, você vê assim quantas estrelas. O céu é tomado de estrelas que você não vê na cidade, mas se você está num lugar distante, você começa a pensar na grandiosidade de Jesus. E a conclusão que Paulo chega é que tudo foi feito por Jesus. Sabe, você pega a sua camiseta aí e bota ela do avesso, você vai ver, está escrito Made in Taiwan, Made in China.
Você vai ver sua camiseta, poucas são feitas no Brasil, né? Tudo é feito no Taiwan, no Vietnã ou na China, geralmente. Tem várias etiquetinhas, eu diria que 90% do que nós estamos vendo aqui na frente são desses 3 países. Às vezes aparece uma Indonésia aí no meio, de vez em quando aparece uma camisetinha brasileira, alguém brasileiro resolveu fazer uma camiseta, mas camiseta, calça, roupas, vestuário, tudo, né? Vocês andam tudo comprando da China aí, que eu sei. Então, a galera está comprando de fora, ou as lojas também trazem roupas de fora, é tudo. E que Paulo quer coisa no mundo e no universo, nas galáxias, vai ter lá escrito nessa etiqueta, Made in Jesus, feito por Jesus. É isso que Jesus manifesta aqui por meio da vida de Paulo nesse texto. Tudo foi feito por Jesus, você foi construído, e o melhor, o que a Bíblia diz, é que você é aquilo que Deus diz. Isso é muito bom. Ou seja, Deus, Ele constrói tudo que há, aquilo que nós estamos buscando conhecer nas galáxias, mas quando Deus fez o ser humano, Ele encara isso como a sua obra-prima. Você foi feito por Jesus. Feito por Jesus. Mas o texto ainda segue, ele diz assim: tudo foi criado por meio dele, made by Jesus, mas é para ele. 2 palavrinhas que mudam tudo. Você achou que ia viver a sua vidinha, Jesus ia te fazer, ia te largar, tipo largados e pelados assim? Segue a tua vida aí, escolhe o que você quer, uma faca, uma panela, o que você quiser, escolhe e vive a tua vida. Não. A verdade é que Jesus fez todas as coisas e não te soltou só. Ele te deu um objetivo. A glória de Jesus é o objetivo de toda a criação. Guarda isso no teu coração, porque essa é uma verdade máxima que há concordância de todas as vertentes cristãs, todas, seja católico, seja protestante, seja carismático, seja pentecostal, seja o que for, todos concordam que a glória de Jesus é a máxima verdade para o qual toda a criação foi criada. Então, quando qualquer outra coisa na nossa vida serve a uma glória de quem quer que seja, isso é o que nós conhecemos como idolatria. Idolatria. Coisas que não servem para a glória de Jesus. Qualquer coisa na nossa vida que não cumpre ao propósito da glória de Jesus, idolatria. Ele é o Criador do universo, mas no versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele, guarda isso, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele não só criou e foi embora, mas ele era antes de todas as coisas. Se você pudesse entrar num portal do tempo e voltar, e eu não sei se você acredita, e eu ouço vários relatos, e eu particularmente adoro discutir essas coisas, depois a gente pode conversar sobre isso. Se você acredita na Terra Velha ou Terra Jovem, se você não sabe o que é isso, vai um pouquinho mais fundo, você vai chegar nesse lugar. Terra Jovem é as pessoas que acreditam que a Bíblia em Gênesis é literal e que nós estamos vivendo por em torno de 7.000 anos. E que Deus ele construiu várias coisas para que colaborasse para essa realidade, no seu poder infinito. Terra Velha acredita que existe uma congruência entre a ideia da criação do mundo pelo próprio Big Bang ou outras teorias, e que a Terra hoje e o universo tem bilhões de anos, como de fato a ciência vem ventilando, e aí cada um vai acreditar de um jeito ou de outro. E tudo isso funciona dentro das Escrituras. A Escritura ela não está revelando a ciência, ela está revelando o amor de Deus. Se você pegar uma estaca e voltar no passado 6.000 anos e fincar lá, o que o texto está dizendo é que Jesus estava lá. Nicodemos ficou piradaço quando descobriu que como que alguém pode nascer. Os fariseus ficaram doidos quando Jesus disse. Jesus ele gostava de abacalhar também, né? Ele chega nos fariseus e diz o seguinte: sabe Abraão? Eu vi Abraão. Abraão me viu. Há quem diga que quem almoçou com Abraão foi Jesus.
eu vi Abraão. Os fariseus ficaram loucos, já juntaram as pedras nas mãos e queriam matar Jesus. Ele é um herege. Como alguém vai dizer? Mas Jesus estava revelando a sua natureza. Se você pegar sua estaca e voltar no passado 6.000 anos, acreditando que a terra é jovem, e você fincar lá, e você dizer: Jesus, você está aqui nesse lugar, Ele se apresenta como o Deus soberano sobre todas as coisas. E se você pegar sua estaca, voltar no passado, do 14 bilhões de anos, que é o que a ciência tem dito, que existe o universo e a galáxia em expansão, se você voltar nesse tempo todo e fincar a sua estaca lá e perguntar: cadê você, Jesus? Ele estará lá, porque Ele era antes de nascer. Jesus é. Ele fala uma coisa que, sabe aquelas frases que os filósofos falam que marcam a história? Jesus fala uma frase que, se fosse só filosofia, já teria marcado a história. Quando Ele vai ser preso, Ele fala: eu sou. Essa frase, simples assim, marca a história. Jesus está revelando a sua natureza, a mesma natureza de quem é Deus diante de Moisés, quando Moisés quer dizer quem é Deus para os homens e justificar quem é Deus diante dos homens. A segunda parte do versículo, meus amigos, é de você apertar o cinto, respirar fundo. Nele tudo subsiste, tudo subsiste. A melhor tradução desse texto, a melhor forma de traduzir esse texto é: nele todas as coisas são mantidas, unidas. Todas as coisas são mantidas unidas. Sabe que tem uma teoria na ciência, que é uma pergunta, e eu gosto de me fazer essas perguntas. Eu vejo o ajuste fino da Terra, e se a Lua fosse um pouquinho mais longe, não existiria vida na Terra. Se o Sol fosse um pouco mais próximo, já não existiria vida na Terra. E nós somos só um grão de areia, e o grão de areia ainda não é a proporção correta diante da galáxia. Seria muito menor, mas né, ainda assim já é pequeno. E a gente começa a olhar essas coisas todas, e existe uma coisa dentro da ciência, que é um dos estudos, que é sobre os átomos. É uma coisa ainda muito nova, estão estudando. E se você lembra das suas aulas de química, os átomos, eles têm lá os seus prótons e tudo mais. E algumas pessoas se perguntam, e isso foi uma discussão que aconteceu no início do século XX, as pessoas se perguntam como que esses átomos não explodem simplesmente? Porque se você parar para pensar, todos os átomos, eles são uma ebulição de movimento. Todos os átomos são uma ebulição de um movimento interminável. Quando você vê alguém parado, quando você vê um cubo de gelo, você pensa assim: ali está completamente inanimado, não existe nada, absolutamente nada acontecendo ali. Mas se você pudesse entrar microscopicamente e ver cada átomo, existe um movimento gigantesco e voraz acontecendo em cada átomo daquele. E uma das perguntas que os cientistas fizeram é: como que esses átomos conseguem ficar parados aqui e simplesmente não explodirem? Simplesmente eles conseguem se conectar e ficarem grudados uns nos outros, unindo uns aos outros. E um teólogo extraordinário chamado Carl, ele fala que, fazendo uma análise desse texto, ele fala que Paulo aqui ele está dizendo que, na verdade, o que une todas as coisas é Jesus. Jesus, Ele está unindo absolutamente tudo no micro e tudo no macro, unindo tudo aquilo que deseja se separar, unindo tudo aquilo que é e que faz parte do cosmos. Então, absolutamente, ele diz: nele tudo subsiste. É como se Jesus guardasse nas suas mãos absolutamente toda a galáxia e dissesse: essa galáxia permanece unida pelo poder das minhas mãos, pelo poder de Jesus. Por isso que você pode trazer isso para bem pessoal. Você pode olhar o cosmos e dizer: o que tenho eu a ver com isso? Mas você pode olhar de forma muito pessoal e dizer: cara, o que tenho eu a ver com os átomos? O que tenho a ver com essa situação toda? Na verdade, eu estou em pedaços, a minha vida está quebrada, a minha vida está destruída. E a forma como eu enxergo isso aqui é que Deus, Ele é tão poderoso, tão glorioso, que se Ele pode unir a galáxia nas suas mãos,
Ele também pode colocar de volta todos os pedaços seus que estão destruídos. Se Ele pode manter as galáxias unidas, Ele pode manter você unido. Jesus, Ele é cósmico, mas também é pessoal. Ele é glorioso e gigantesco, mas Ele também está diante de nós e nos levando a viver uma vida próxima a Ele. E agora a gente pega essa câmera, que está lá nas galáxias e que está viajando lá longe, e agora a gente traz ela de volta, e vai mergulhando pelas galáxias, entrando pelas estrelas, e chega de volta até a Terra. E quando nós chegamos de volta aqui na Terra, nós entramos no versículo 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha primazia. Agora do cosmos, Paulo vem para a comunidade, para a igreja, de algo gigantesco. Agora ele está afirmando quem é Jesus para os gnósticos, está dizendo quem é esse Cristo que é glorioso sobre todas as coisas. Agora ele está trazendo para uma realidade da igreja. Ele está dizendo: Jesus é o diretor da sua nova criação, a igreja. Ele é o diretor daquilo que nós chamamos o corpo de Cristo. Nós chamamos rebanho, chamamos família, chamamos de templo, mas a metáfora principal para a igreja na nova aliança é corpo. Corpo. Ou seja, a referência é de completa dependência entre Jesus, a igreja e Jesus. Não é como se Jesus dissesse: bom, eu sou o Messias, eu estou partindo e agora vocês e as pessoas se reuniram e vamos fazer o que da nossa vida agora? Jesus foi embora, não temos mais o que fazer. Não. Jesus fala uma frase, Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E uma frase poderosa que Jesus fala é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus teve a ideia e está fazendo um trabalho muito bom em edificar a sua igreja. Jesus teve a ideia da igreja e Ele está fazendo um trabalho muito bom em edificá-la. Por isso que a igreja não deve nos preocupar. Jesus, e Ele é quem deseja edificar a sua igreja, Ele é quem deseja avançar com a sua igreja. Colossenses 1,19 diz assim: porque aprouve a Deus, ou foi do agrado de Deus, que nele residisse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora, meus amigos, Paulo, ele pega uma palavra que é extremamente usada pelos gnósticos, porque estava na moda naquela época falar sobre as características de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquele outro, tal, como é hoje, né? Hoje é a moda, todo mundo fala de Deus, todo mundo é crente, todo mundo serve a Deus, todo mundo ama Jesus, todo mundo vai para o céu, e é isso aí. Naquela época era moda definir Deus e quem Deus é, e existia uma palavra da moda. A palavra que eles usavam naquele tempo entre os gnósticos que se reuniam para discutir, a palavra que eles usavam era pleroma, que significa plenitude. Quando os gnósticos reuniam para discutir sobre isso, veja a malandragem do nosso amigo Paulo. Quando os gnósticos se reuniam para discutir sobre essas coisas, eles tinham em mente que Deus ele não tinha como se manifestar em uma única pessoa, mas que Deus manifestava algumas características em algumas pessoas, outras em algumas divindades, outras em outras divindades que tinham um certo tipo de hierarquia. E esses gnósticos eles diziam o seguinte: que essas características dessas pessoas, dessas divindades mais acima e outras ainda mais acima, todas essas características juntos formavam a perfeição, a plenitude da manifestação que se chamava o pleroma. Então Paulo agora, para defender e levantar esse prédio reto, ele faz o quê? Ele diz lá no versículo 19: porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a pleroma, toda a plenitude. Ou seja, Cristo, ele revela toda a beleza de Deus.
Ele revela toda a face de Deus em todas as suas micro interações e características de Deus estão reveladas em Jesus. É um golpe de mestre que Paulo está dando. Eles não conseguiam conceber que pudesse existir alguém que pudesse concentrar em si tudo isso, mas esse é Jesus. Os gnósticos da época não conseguiam conceber que poderia existir a divindade misturada com o que é humano. O que era humano era superficial, era ruim. De fato, o que era importante era a divindade. É que não só Deus, e cara, eu falei isso semana passada para os adolescentes, e aquilo explodiu a minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado nisso, e eu tenho certeza que foi o Espírito que eu estava falando com eles, e me veio uma percepção de que não só Deus, Ele vem para habitar no nosso meio, e isso é uma loucura. Toda a divindade, toda a perfeição, toda a plenitude, que isso nos leva à verdade de que Deus, tendo à sua disposição todo o universo e toda a galáxia, Ele resolve habitar com os homens. Ou seja, não bastava para Deus morrer na cruz, entregar o seu filho e verter o seu sangue, não bastava. Agora Ele vai se colocar num lugar de limitação eterno, nesse lugar onde Ele habita com os homens por toda a eternidade. Você consegue imaginar o amor de Deus e o desejo que Deus tem de estar com você? O desejo que Deus tem de estar com você, o tamanho disso e a beleza disso. Em Cristo habita toda a plenitude, todo o pleroma. E é por isso que nós lemos em Salmos, e nós vimos lá no retiro, se nós temos Deus, nós não temos falta de nada. Aquele que está em Cristo não precisa de mais nada. Aquele que está em Cristo vive a plenitude. Aquele que está em Cristo vive a beleza. Aquele que está em Cristo se satisfaz em Cristo. Aquele que está em Cristo está contente nele. Aquele que está em Cristo não precisa de mais absolutamente nada. Você não precisa de mais uma palavra, você não precisa de mais um enxerto, você não precisa de mais um anexo, você não precisa de mais uma coisa. Não, Jesus é suficiente. O que Paulo está dizendo nesse texto é que Jesus é suficiente. Jesus é glorioso no cosmos, no macro, Ele revela quem é Deus, mas Ele também é suficiente no micro, Ele revela a plenitude de Deus, e Ele está entre nós, Ele deseja habitar entre nós, Ele deseja viver entre nós, Ele quer estar conosco, e isso precisa mudar a nossa história. Jesus entre nós é a beleza do Deus Criador, é o Deus que sustenta todas as coisas, do átomo ao cosmos nas suas mãos, e que nos une de novo e nos faz perfeitos em adoração, para que nós possamos adorá-lo por toda a eternidade. Esse é Deus, esse é Deus. Se nós podemos resumir o que Paulo estava desejando com tudo isso, está lá no versículo 18. Versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E essa última frase é a frase que resume tudo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e ouvisse essa frase no seu coração. A frase diz assim, que Paulo fala lá no versículo 18. Ele diz assim: para em todas as coisas ter a primazia. De novo, eu vou ler todo o versículo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Agora a frase que resume o desejo de Paulo. O desejo de Jesus. Para em todas as coisas ter a primazia. O que significa isso? Significa que Jesus tem que ser a sua prioridade? Não. Quando você acha que Jesus precisa ser a prioridade da sua vida, você errou rude. Jesus não é a prioridade da vida daquele que o conhece. Jesus é tudo.
Amém? Sabe quando você sai daqui e posta lá na internet e diz assim: gratidão, fui lá, cumpri a minha meta da semana, participei de um culto evangélico, priorizei a igreja, servi lá na igreja, na IU lá. Meu amigo, Jesus deseja ser tudo na sua vida. Jesus não é digno de ser priorizado. Ele é quem nos define. Não é Jesus antes do meu trabalho, é Jesus no meu trabalho. Não é Jesus antes da minha casa, da minha família, é Jesus na minha família, é Jesus na minha fala, é Jesus no meu ser, é Jesus nas minhas finanças, é Jesus na minha história, é Jesus em tudo. Não é sobre eu dizer que Jesus é uma prioridade, mas agora eu reposicionar a minha história, a história da minha vida, e dizer que agora eu estou em Cristo e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Cristo define quem eu sou. Jesus não é uma lista de tarefas, meus amigos. Ele não está aqui para competir com as suas atividades. Ele não veio aqui para competir com as coisas que você já faz. Muito pelo contrário, Ele ressignifica o que você faz, e agora o que você faz, o faz para a glória de Deus. Cada um inventa a sua verdade. Cada um inventa o seu Jesus, o Jesus da prioridade, o Jesus que me abraça, me afunda mais ainda nos meus pecados. Mas no fundo existe um Jesus que não é o Jesus que eu inventei, é o Jesus que me dá um propósito. Seu propósito não é o que você inventa, Cristo. Sabe quando eu disse que Jesus fez todas as coisas? Jesus fez você. Sabe quando eu disse que tudo que Jesus fez é para a glória dele? Jesus fez você para a glória dele. Vai aparecer aqui na tela 2 versículos, eu gostaria que você lesse junto comigo, e é o texto que Paulo encerra. Porque Paulo, ele constrói uma coisa tão grandiosa que assusta, né? A gente fica assim meio com medinho. Jesus é tão glorioso, tão grandioso. Ai, meu Deus, quem sou eu, cara? Quem sou eu diante de Jesus? E aí Paulo encerra essa música, essa canção, com 2 versículos maravilhosos. Eu queria que você lesse junto comigo. Versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O desejo de Jesus, quando coloca o seu corpo como morte, como cordeiro na cruz, é que todas as coisas sejam reconciliadas. Nós lemos no texto, Ele é Deus poderoso sobre os céus e sobre a terra. Absolutamente tudo é reconciliado com Cristo na cruz. Não é só você, mas é uma planta, é um cachorro, é um gato, é tudo. O seu gatinho vai ser reconciliado. Toda a criação, toda a natureza, absolutamente tudo voltará a ser como deveria ter sido desde o início, desde a origem. E tudo isso acontece por meio da cruz de Cristo, por meio da morte de Jesus na cruz. Então Ele reconcilia todas as coisas por meio do seu sangue na cruz, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, e a vocês também, que em outro tempo eram inimigos, vocês eram estranhos inimigos. Ou seja, esse Deus do cosmos está dizendo: ei, você era meu inimigo, você era meu inimigo no seu entendimento, pelas vossas próprias obras malignas. Agora, porém, Jesus, Ele vos reconciliou. Você acha que Jesus não tem poder? Esse Cristo que eu estou pintando para você, e esse quadro que eu estou pintando para você, todo esse tempo, você acha que Ele não tem poder o suficiente para te trazer de volta para Ele? Você acha que Ele não tem poder o suficiente para fazer você compreender que existe amor de Deus disponível para você? O desejo de Jesus é que você compreenda nessa noite o amor dele. E talvez pelas tuas próprias forças você não vai conseguir, mas esse Cristo, o Deus poderoso sobre todas as coisas, Ele tem poder por meio do seu Espírito para fazer com que você compreenda esse enorme amor que vem de Deus, que fez com que você fosse reconciliado
no seu poderoso sangue. A obra de Jesus está completa, meu amigo. Você não precisa de mais nenhuma frase. Você não precisa de nenhum Jesus que você criou. Sabe qual é a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho é que qualquer coisa que a gente crie vai ser pior do que o original. Porque a gente cria um Cristo que resolve o problema do meu trabalho, mas o original resolveu o problema do cosmo. A gente cria um Cristo que resolve o problema da minha depressão e resolve o problema do meu chefe que não abre o meu pé, mas Jesus resolveu o problema do cosmo. Ele resolveu todas as coisas em si e reconciliou todas as coisas. Largue esse Jesus diminuído e passe a olhar para o Cristo verdadeiro que resolveu todas as coisas e está levando você a viver essa vida completa na plenitude com Ele.